E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires. Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de cartola do nosso canal. É uma novidade que eu tinha contado para vocês no vídeo passado. Um conteúdo diferente do que apenas Corinthians, né? Eu tinha avisado que ia ter dois vídeos de cartola por rodada, né? Um vídeo mais curtinho, que é esse que vocês vão ver agora, e um vídeo mais longo, detalhando todas as minhas escolhas e tudo mais. Esse vídeo eu vou estar trazendo algumas novidades do Cartola, né, algumas boas, outras ruins. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar a escalar nosso time, mas antes vamos contar as novidades desse ano, né? Algumas pontuações foram atualizadas, né? Eu estou aqui na tela de pontuação e a gente pode perceber que a defesa do goleiro passou de 1 ponto apenas para 1,3, então aumenta 0,3. E também acontece o mesmo com o desarme, né? Então isso favorece alguns volantes de marcação que tem no meio campo e favorece os laterais, tanto os zagueiros também, né? Isso dá um ânimo a mais para escalar certos tipos de jogadores, né? Mas o desarme antes era de 1,2, agora se torna 1,5. Então aumenta também 0,3, tá? Então, passadas as novidades para vocês, vamos escalar nosso primeiro time para essa primeira rodada, né? Bom, é, como todo começo de cartola, a primeira rodada é sempre a que você tem que economizar um pouco mais para você ganhar um pouco mais de cartoletas, né? Esse ano a gente começa com 110 cartoletas e, e a gente tem que se virar com isso, né? Claro, na primeira rodada a gente sempre vai escolher opções baratas, por quê? É, a valorização para jogadores caros fica um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, aqui, o Fábio custa 14 cartoletas. Então, ele teria que fazer um pouco mais da metade do preço dele. Então, uns 8 pontos, 8,5, depende do preço de cada jogador, né? Então, para esses jogadores mais caros, como por exemplo o Rodrigo Garro, Rafael Veiga, o Oscar, o Arias, Matheus Pereira, o Alan Patrick, por aí vai ser um pouco mais difícil deles valorizarem, né? Então você pode acabar perdendo muita cartoleta. E aí, por exemplo, você pode obter uma pontuação muito alta na primeira rodada, mas às vezes não vai compensar tanto para as outras rodadas, né? Porque você vai acabar perdendo eh, as cartoletas e não vai poder escalar eles depois, né? Porque a valorização deles vai ser difícil. Então, mesmo que eles façam 8 pontos e ajude bem o seu time, eles vão desvalorizar bastante, porque eles têm um preço muito elevado, né? Ah, mas bom, isso vem acontecendo todo ano, né? Essa valorização maluca na primeira rodada, então a gente vai ter que ser um pouquinho mais econômico nas nossas escolhas, principalmente no meio pro ataque, né? Mas vamos começar pelo nosso goleiro. Tem algumas opções interessantes. Temos opções baratas, como o Marcão, o goleiro do Juventude, que vai enfrentar o Vitória. E o Vitória não vem fazendo uma grande temporada, assim como o Juventude não vem fazendo uma grande temporada, né? Os dois, coincidentemente, já foram eliminados da Copa do Brasil. O Juventude foi eliminado, se não me engano, pelo Maringá. E o Vitória foi eliminado pelo Náutico em casa, né? E os dois times não vêm fazendo um começo de pré-temporada bom, mas o Vitória conseguiu chegar na final do seu estadual, diferente do Juventude, que acabou tropeçando contra o Grêmio dentro de casa, né? Eles estavam ganhando, mas acabou indo para os pênaltis e acabaram perdendo, né? Um gol no último lance. Então, o Marcão é uma boa opção, uma opção barata, assim, para valorizar bastante. Também temos a opção do Everton. É um jogo bem difícil, Palmeiras e Botafogo. Duas equipes que têm um grande potencial para você escalar bons jogadores, mas a equipe em si, como um coletivo, não está indo bem.
Acho que pior tá sendo o Botafogo, né? Que teve que remontar praticamente todo o seu elenco, porque saiu grandes peças como o Almada e o Luiz Henrique. E para repor essas peças ainda não tem encaixando, como o Arthur, que veio do Zenit. Mas o Everton é uma boa opção pelo potencial de saldo de gols dele, né? O SG, potencial de não levar gols. E porque o Botafogo não vem tendo um grande desempenho ofensivo essa temporada também, né? Tudo bem que não escalou poucas vezes o time titular, né? Escalou principalmente na Supercopa do Brasil que perdeu e na Recopa Sul-Americana que também perdeu, né? E acabou fazendo apenas um gol em 3 jogos que escalou o time titular. Então, o Everton é uma boa opção. Também temos o goleiro Cássio, vai jogar contra o Mirassol. O Mirassol não é, não vem fazendo um grande começo de temporada. É estreante no Brasileirão, né? E o Cruzeiro joga em casa ainda, né? Tem o fator casa. É, o Cruzeiro ainda permite é, chutes, então, além do saldo de gols que o Cássio tem uma grande chance de ter, tem o potencial de defesas. E entre as opções que eu mostrei aqui, é o jogo mais acessível, né? Que, que tem para um SG. Porque por mais que o Vitória não esteja fazendo uma grande temporada, ele é um jogo parelho, assim, as duas equipes têm um nível parecido, assim como Palmeiras e Botafogo, diferentemente de Cruzeiro e Mirassol, né? O Mirassol não vem conseguindo ganhar de adversários da mesma divisão, da Série A, e também não vem conseguindo ganhar de adversários da Série B, o que aconteceu no Paulista, né? Eles foram eliminados pelo Corinthians, mas também na fase anterior, na fase de grupos, eles não vinham conseguindo desempenhar, né, bem. Então, temos essas três grandes opções. Aí tem o Rossi também, mas eu acho que já fica um pouco mais arriscado, né? Ele já custa 9 cartoletas. A gente vai tentar manter um preço limite de 10 cartoletas para nossa defesa, tá? Ah, então acho que a partir de 9 já fica um pouquinho complicado, né? Então, entre esses, eu acho que eu vou acabar escolhendo um Marcão, tá? É, por esse ter um preço bem aceitável, por mais que ele tome um gol, eu acho que ele tem um grande potencial de valorizar mesmo assim, né? E eu acho que também tem potencial de grandes defesas, né? Não grandes defesas, só defesas, né? Tem um potencial de defesas. Então eu acho que eu vou de Marcão como titular, tá? Agora partindo para nossa zaga. Vamos começar pela nossa zaga. É, Temos umas opções interessantes. Principalmente a zaga do São Paulo para esse jogo tá sendo uma boa opção por ser um jogo em casa contra o Sport, né? É um adversário que vem da Série B, que vai provavelmente tentar segurar um empate, né? Mas também temos outras opções, né? Temos aqueles jogos que eu falei para vocês, né? Juventude e Vitória, o Palmeiras e Botafogo. Mas temos também uma boa opção do Léo Ortiz no Flamengo Internacional. A gente tem que ver como é que o Internacional vai para esse jogo, né? Porque no meio da semana já começa a Libertadores. Então a gente tem que ver como é que esses dois times vão se comportar. Talvez os dois times vão jogar com o time titular porque já estão há algum tempo descansando, né? Porque a final de estadual deles já foi. Então agora eles estão no período de data FIFA também. Então é uma boa opção. Então talvez eles vão com o time titular, provavelmente, né? Além disso, temos a opção do jogo do Fortaleza e Fluminense. Então, Kusevich, o Tite, são boas opções, por mais que Fortaleza não venha passando muita segurança. Mas jogando em casa pode ser uma boa opção, uma boa aposta. E temos também Grêmio e Galo, que não sei se é uma boa aposta para SG, acho que as duas equipes vão tomar gol. Então, pode ser que o Atlético ganhe, ou que o Grêmio ganhe, mas eu acho que as duas equipes levam um gol. Então, eu não acho que não seria interessante colocar ninguém da zaga dos dois. Temos o Murilo aqui, mas muito caro. Como eu tinha falado do limite.
Aí o do Barbosa pra cima a gente não vai escalar. Então a gente vai ficar nas opções mais baratas. E qual vai ser a minha opção? Eu vou colocar o Mikael do Palmeiras. E também vou colocar o Kusevich do Fortaleza. Por quê? Porque eu acho que são pontos de SG que são mais confiáveis. Eu não sei se eu confio tanto assim no potencial do Flamengo de SG, porque o ataque do Inter é muito bom e Flamengo e Inter normalmente saem muitos gols. E ah, Juventude e Vitória, eu acho que também tem potencial de sair gol para os dois, né? É, por mais que eu tenha comentado que o Marcão é uma boa opção, eu acho que ele tem potencial de pontuar mais do que um zagueiro do Juventude. O goleiro tem potencial maior do que um zagueiro do Juventude, né? Então eu vou ficar com o Mikael e o Kusevich. Você pode trocar o Kusevich pelo Tite também. É uma boa. Para mim, são opções que vai de você. É, o Tite é mais barato, que são duas carteiras mais barato. Então, para valorizar, é uma boa. E eu acho que eu vou ficar com essa zaga mesmo, né? De Mikael e Tite. Beleza? Você pode também arriscar com o SG de São Paulo, com o Arboleda sendo mais caro, né? E também, acho que só o Arboleda dá como confirmado aqui, do São Paulo, né? Então, o Arboleda sendo um pouquinho mais caro, eu acho que fica um pouquinho fora de mão pra gente, né? Para o nosso objetivo de pontuar e valorizar para essa rodada. De lateral, aí eu vou escalar um do São Paulo, que vai ser o Enzo Dias. 7 cartoletas, é um pouquinho mais caro do que quem vem escalando. E também porque ele tem um grande potencial de desarmes, ele é um lateral que participa bastante da parte defensiva. E também na parte ofensiva ele pode gerar alguns pontos também, né? Um lateral que também chega ao ataque. Ah, eu vejo muita gente escalando o Júnior Capixaba para essa rodada. Eu tendo a fugir um pouco desse Bragantino nesse começo de temporada, porque é um time que não inspira nenhuma confiança. Tá passando na Copa do Brasil nos pênaltis, contra adversários bem mais fracos do que o Bragantino. Passou pelo Souza, assim, no último lance do, 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 do jogo. E contra o São José também. Passou nos pênaltis. Contra o Souza também foi nos pênaltis, né? Então eu vou estar fugindo um pouco desse Bragantino. Então o que que eu vou fazer? Além do Enzo Dias, eu vou fazer uma aposta aqui, que vai ser no Natanael do Galo, tá? É um jogador que eu venho observando nesse começo de temporada que gera bastante desarme, né? Ele toma poucos cartões, então com a pontuação de desarme aumentada, eu acho que vai ser uma boa aposta. O Natanael, ele vem gerando bons pontos de desarme nessa zaga do Atlético. E quem sabe manter um SG. Ele provavelmente precisaria de aproximadamente 4 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para começar a valorizar, né? Então, se manter o SG vai aí acho que a pontuação dele estoura e tanto para ele quanto para o Enzo Dias. Acho que são duas apostas que a gente pode ter para a zaga. Fugir um pouco do conservadorismo desse meio campo, tá? Agora pro meio. Pro meio tá um pouco diferente esse meio. Por quê? Tem grandes opções, assim, você para analisar, Rodrigo Gal, Rafael Veiga, Oscar, Arias, Matheus Pereira, todos esses têm potencial absurdo para fazer grandes pontuações. O problema é, eles precisariam de pontuações muito grandes para começar a valorizar, o que não é legal pra gente nessa primeira rodada, né? Talvez para as próximas, com certeza a gente vai poder escalar eles, se a gente tiver as cartoletas que a gente espera ganhar nessa primeira rodada, né? Então a gente vai ter que ir para opções mais baratas. E nessas opções mais baratas, a gente
vai ter que se virar um pouco e improvisar um pouquinho também, né? Tem que pensar um pouco a mais. Mas temos uma unanimidade para essa rodada, que é o Lucas Moura. Ele participa bastante do ataque do São Paulo, ele chuta bastante, ele gera gol, ele gera assistência. Então, ele às vezes também marca bastante pela velocidade dele, e tem muita garra assim. Então, acho que ele é uma unanimidade para a rodada. Então, acho que vai todo mundo escalar ele de titular, tá? E aí começam as nossas dúvidas. Por quê? Ah, se a gente olhar para cá, a gente vai tentar escalar, como eu tinha falado, de 10 para menos. Então, a gente vai até o Marlon Freitas, que vai ter um jogo contra o Palmeiras fora. Vamos pensar aí. Então, acho que não é uma boa eu escalar ele. Não vai ter tanto ponto assim de chute, nem de desarme, né? Richard Rios. Talvez seja uma boa aposta, tá? Ele participa bastante do ataque do Palmeiras. Ele chuta bastante de fora. E tem um desarme bom também. Mas está fazendo partidas ruins pelo Palmeiras, né? Então vem entregando alguns jogos, então não é tão confiável assim. Você colocar 10 carturetas nele, tá? Ah, temos também a opção do Bahia. O Bahia é uma boa opção para essa rodada, porque vai jogar contra o Corinthians, que tem uma defesa um pouco exposta, né? Vem tomando gol todos os jogos. Então, às vezes vai tomando mais de um gol por jogo. Então, é uma boa escalar alguns jogadores deles, né? Como o Jean Lucas é uma boa, o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro também. Mas o Everton Ribeiro já está custando 11, então já fica um pouquinho mais complicado pra gente. Temos a opção do Raniel também, que é dos volantes de marcação do Corinthians, ele é o que mais desarma na temporada. Então, com esse aumento da pontuação, vai beneficiar bastante ele. Então, ele pode ser uma boa aposta e eu vou apostar nele. Ah, ainda mais pelo confronto contra o Bahia, que vai, o Corinthians acho que vai ser exigido defensivamente. Então, ele tem mais chance de, de pegar desarmes e tudo mais. Mas também tem mais chance de levar um cartãozinho, né? Ele gosta de levar um cartão. Assim como o José Martinez, né? Eu pensei em escalar ele, mas ele, ele toma mais amarelo com frequência, então ele chega mais duro, mais que o Raniel, então tem um potencial de levar uma expulsão de repente. Não, não é uma coisa difícil de se acontecer, então eu vou deixar ele para trás. E então, nossa última opção, eu estava pensando em botar alguém do Bahia ou arriscar no nosso Richard Rios, né? A gente pode fazer essa aposta. Eu vou optar pelo Jean Lucas, porque ele tá barato, tá? É só apenas 6 cartoletas. Então ele dando 2 chutes pro gol e um pra fora, ele já começa a valorizar. O que é pouca coisa para se fazer num jogo, né? Às vezes ele também pode pegar um desarme na parte defensiva. Ou às vezes também dá numa assistência. Ele fez gol também na Libertadores. Então é uma boa aposta que eu vou fazer, tá? Vocês estão vendo que nosso time tá bem baratinho, né? Então, essa vai ser a tendência da primeira rodada. Não tem muito o que fazer. Vai todo mundo fugir desses jogadores caros, né? Aqui eu queria escalar o Hulk, Estevão e o Yuri Alberto. Queria, mas não vou poder. Perdão. Vamos escalar uns jogadores mais baratos, né? Uma opção muito boa que eu acho que vai compensar é a do Lúcio Rodrigues. 10 cartoletas. Ele vem fazendo muitos gols essa temporada. O Corinthians gosta de levar gol. Então, não preciso nem falar mais nada, né? Ele é batedor de pênalti também do Bahia. Então, ele vai ser meio que a nossa, não aposta, né? Mas como ele tá sendo o jogador mais caro até agora, então a gente trata como um pouco como uma aposta, tá? Aí ele vai precisar de é, 6, 6, 7 pontos para valorizar, para começar a valorizar, né? É um pouquinho elevado, mas eu acho que para pontuar bem e para valorizar também,
gente não pode também só pensar em valorização, valorização, valorização e não pensar na pontuação também. Você pode valorizar 50 cartoletas e fazer 10 pontos. Aí não vale a pena. Na verdade, isso não aconteceria, né? Se a gente valorizar 50 é porque nosso time foi bem. Mas se a gente for economizar muito, 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 talvez a gente acabe desvalorizando e não pegando a pontuação. Então vamos partir para o próximo atacante, que vai ser o Luiz Araújo. Ele, desde o do ano passado que ele chegou no Flamengo, ele participa bastante do ataque. Ele começava antes como um reserva e sempre quando ele entrava bem, dando chute, fazendo gol, dando assistência. É um jogador bem participativo do ataque do Flamengo. Então, é, a gente escala ele e vou dar um pequeno spoiler, ele vai ser o nosso capitão para essa rodada, né? Não tem muita gente escalando ele como capitão, apenas escalando ele. Então eu vou fazer essa aposta para tentar fazer um diferencial das outras pessoas, né? O que a gente está tentando fazer aqui é se destacar dos outros, né? Todo mundo vai ter uma base de time igual, mas a gente tem que aprender a arriscar certo. Então a gente tem que ter nossas apostas. Se a gente for sempre no seguro, a gente vai ficar sempre nos 50, 60 pontos. Às vezes pode dar certo de passar do 100, mas é, fica um pouquinho mais difícil, né? Ah, agora a gente vai para as outras opções. E aí temos Ener Valencia, uma boa opção. Temos o Gabigol contra o Mirassol, tá? Não vem bem essa temporada, mas cobrador de pênalti contra o Mirassol. Então, às vezes acaba sobrando alguma coisa para ele, né? Temos o Plata, se vocês quiserem dobrar o Flamengo. Acho que passa um pouquinho de risco assim, mas é uma aposta válida, assim, né? O Flamengo vem tendo um ataque muito bom, muito e vem fazendo bons gols. Então é uma aposta válida se você quiser tentar. Mas eu vou de Eric Pulga, tá? É... Não, minto. Eu, eu confundi aqui. Na verdade, eu vou de. Ai, tá difícil, tá difícil. Mas eu acho que eu vou acabar indo no Gabigol. Por esse potencial de pênalti que ele tem, né? É, e esse potencial de também de fazer gol também, né? Querendo ou não, ele já foi artilheiro do Brasil várias vezes. E não é um jogador ruim. Vem numa fase ruim, né? Mas se você também quiser apostar no Coelho, que desde que começou a entrar de titular no Galo, vem sendo bem participativo também, é uma boa. Uma boa aposta a se fazer. Ah, mas como eu já estou com o Lúcio aqui e, e arriscando também com o capitão no Luiz Araújo, eu vou dar uma segurada no Coelho aqui para tentar pegar uma coisa mais certeira, que é impressionantemente o Gabigol, né? Parece um pouco contraditório da minha parte, mas eu acho ele uma opção melhor. Também temos o Guilherme, tá? É, vai jogar contra o Vasco, que tem uma defesa ruim, mas vai jogar fora de casa, também não vem tendo uma boa fase assim, né? Ele foi artilheiro do Paulistão, se eu não me engano. Ah, eu venho fazendo bastante gol, mas não sei se vale a pena escalar ele, tá? No momento. Pode ser que esteja queimando a língua diversas vezes nesse vídeo, mas esse é assim o Cartola, né? Mas bom, agora vamos para o nosso banco. De goleiro não temos como escalar banco, porque o Marcão já é o mais barato. De zagueiro, eu vou colocar. Não, minto, de lateral, eu vou colocar o Mancuso de, como reserva, tá? Jogador do Fortaleza, então pelo SG é uma boa. Mas se quiser botar o Júnior Capixaba também, mas o negócio bugou aqui, não sei o que aconteceu. Mas eu, se eu fosse vocês, não faria isso, porque esse Bragantino é preocupante.
Então eu vou de Mancuso aqui para reserva, tá? De zagueiros, eu vou colocar de reserva o Abner do Juventude, tá? Como a gente tinha comentado antes, poderia ser até nosso titular, mas eu preferi um pouco mais conservador e não duplicar o Juventude, que aí eu acho que estão tomando um risco muito maior, tá? Por mais que o Juventude esteja jogando em casa, acho que não é pra botar tanto crédito assim no Juventude, tá? Dá uma seguradinha no Juventude aí. Para meio campo, nosso reserva pode ser o Martinez, se vocês quiserem. Eu acho que apenas o Martinez, sinceramente. Eu acho que pra mim o Martinez é a opção mais razoável desde aqui por conta dos seus desarmes, né? Somente se o Ranieri não entrar como titular, né? Porque às vezes pode acabar acontecendo, né? O Ranieri, desde que voltou de lesão, vem sendo titular, mas pode, se o técnico quiser mudar, ele vai lá e muda. Não tem muito que a gente possa controlar. Então, é bom garantir, pelo menos um cara de desarme do Corinthians é bom garantir. Desculpa minha voz um pouco travada, um pouco doente, é que eu estou gripado, né? Acho que vocês já perceberam. De reserva para o nosso ataque, aí eu vou colocar o Eric Puga. Mas uma outra boa opção também é o Ademir. Ele participa bastante do jogo, velocista, é, dá muito chute também, mas também perde muito gol. Então quer dizer que ele dá chute, mas ele acaba perdendo gols que o Puga geralmente não perde, né? Tudo bem que é começo de temporada, né? Mas começo de carreira também pro Eric Puga, que veio do Ceará. Mas o Puga é melhor tecnicamente que o Ademir. Ele vem se mostrando um bom driblador também. E então ele vai ser o nosso reserva para o nosso ataque, tá? E aí vamos para o nosso técnico, que tem boas opções aqui. Temos a opção do Fábio Matias, que é o técnico mais barato contra o Juventude. Temos também uma boa opção no Luiz Beldia, no São Paulo, para combar com seu saldo de gols e uma possível vitória. Temos o Léo Jardim, do Cruzeiro, e também temos o Felipe Luiz, do Flamengo, e o Abel Ferreira, mas acho que eles estão um pouquinho caro demais, tá? O Mano Menezes está com 10, não sei porquê, deveria ser um pouquinho menos, mas tudo bem. Temos o Rogério Ceni, se vocês quiserem arriscar, né? Eu acho que esse jogo do Bahia e Corinthians vai ser um jogo muito aberto. Então acho que os dois levam um gol, inclusive. Não sei quem sai com a vitória, mas gol vai ter, pode ter certeza. Então, eu acho que eu vou com o técnico Luiz Ubeldia. Não vem uma fase muito boa o São Paulo, porém, tomara que não esteja saindo no enquadramento. Seria interessante não sair. Porém, voltando ao vídeo, é, contra o Sport eles são favoritos, bem favoritos. E eu acho que se não for escalar ele, eu acho que essa segunda opção devia ser o Fábio Matias, técnico do Juventude. Tá custando muito baratinho, 3 cartoletas apenas, e tem um bom potencial de valorização, né? Mas eu acho que o Zubeldia pode sair melhor com o SG e impossível, às vezes, o São Paulo faz 2-3-0. Porque o ataque deles tem o Lucas Moura, tem o Oscar, tem o Caleri, que por mais que não seja bem, é um bom jogador, tem o Luciano. Então às vezes é uma boa opção como técnico, tá? Aí a gente vai para a novidade do ano, né? Com certeza. Que é o nosso reserva de luxo. Normalmente as pessoas vão escalar o reserva de luxo ou no meio ou no ataque, né? Eu não vejo muito pessoal escalando na defesa, né? Claro, você pode arriscar. é, Você pode ter três grandes opções na sua zaga, três, quatro grandes opções, e aí você coloca eles, sem problema nenhum. Vai de rodada a rodada, né? Mas acho que para essa rodada, eu acho que eu botaria o Eric Pulga ou o Ademir, se ele tiver na sua reserva, como o reserva de luxo. Porque eu acho que tem um grande potencial de pontuar bem, e se algum desses não pontuar, né?
como eu tinha explicado anteriormente. Se da posição que você escalou é, pontuou menos do que o reserva daquela posição, o reserva entra, certo? E se por acaso o que menos pontuou for o seu capitão, o reserva entra como capitão também. Então, eles estão dando uma chance maior para os times pontuarem mais, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar, se vai dar certo, se não vai dar. Mas bom, esse é o nosso primeiro time para essa primeira rodada. É, talvez eu faça uma rodada, mais um vídeo para tirar algumas reformular algumas posições, né? Porque às vezes alguém sai lesionado, alguém, às vezes, em um possível esboço de escalação, alguém desses fica na reserva. Então eu talvez possa gravar um vídeo desse, né? E também na próxima rodada talvez esteja com Cartola Pro, né? Para mostrar a valorização aqui. É, não tá sendo útil agora esse mínimo para valorizar porque ele tá errado, né? Porque se você for ver no vídeo de outros canais, ele tá com o preço do jogador ou do técnico, como tá aqui. Se eu tivesse com Cartola Pro, então custa 13 e o mínimo para valorizar estaria 13, o que não faz muito sentido, né? Ia ficar uma bagunça e acho que ia quebrar a perna de todo mundo, né? Mas bom, esse foi o nosso time. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma novidade pro canal. A gente com o tempo vai ajustando algumas coisas dos vídeos, descendo em vídeo mais curto. Que talvez não tenha saído muito curto. Mas, bom, também eu vou gravar um vídeo me alongando, né? Dando mais detalhes, dando dados para vocês. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.